Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 65 é a visão de Deus, a Gênesis capítulo 2. Então agora nós vamos para a questão de número 34. Olha só para você ver, se a gente não raciocina, se a gente não busca assim a lógica, a pessoa poderia até dizer assim, mas e agora, Luiz? Porque Kardec está dizendo aqui que os espíritos podem perceber Deus. Vamos por parte. Na questão de número 34, Kardec diz assim, ó, sendo Deus, sendo a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização, quer dizer, já perdeu, eles evoluíram tanto, mas tanto, que eles, olha, vamos dizer assim, nesse ponto aqui, eles vivem naquela condição assim, ó. Nesse ponto, quando o espírito chega nesse ponto aqui, ele vive da seguinte forma. É o mesmo que já tratamos em outros vídeos. Ele entra na expansão. Nessa expansão, ele é detentor de uma radiação. Essa radiação, ela radia, porque existe a radiação e também existe a irradiação. Depois que ele irradia, olha só para você ver, expansão, radiação, né? Radiação, e ele irradia, ele vai irradiar. Só que essa irradiação, essa expansão e essa irradiação, ela assume uma proporção de espaço de acordo com o nível evolutivo do ser. Vejamos. É uma expansão, é uma radiação, uma irradiação que, de acordo com o nosso nível evolutivo, é ilimitado, devido à nossa pobreza. Mas para eles é limitado, porque é ilimitado só Deus. E é preciso dizer que o ser, quando ele chega nessa desmaterialização, ele adentra também aos atributos, ele é detentor dos atributos, os quais é onisciente, onipresente e onipotente, só que limitado. Porque onisciente, onipresente e onipotente, ilimitado, é Deus. Por que eu estou dizendo isso? Por que nós estamos dizendo isso? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele encontra-se nestas condições de desmaterialização.
Jesus evoluiu tanto, né, que ainda se encontra em processo de evolução, mas ele é tão evoluído, mas tão evoluído, que ele já se encontra neste processo de desmaterialização. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não só desmaterializou, como já expandiu. E ele irradia. O raio de sua radiação, nós não temos conhecimento. Haja visto, olha só para você ver, haja visto que nós temos conhecimento que nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é o construtor, vamos usar o termo assim, barato, né? Nosso Senhor Jesus Cristo não é o construtor da terra, ele é o construtor, ele é o responsável pela nossa Via Láctea, né? Pela nossa Via Láctea. Agora você sabe o tamanho da nossa Via Láctea. De um ponto dela ao outro, numa nave, 300 mil quilômetros por segundo, 100 anos nós gastamos de uma ponta a outra. Só que Jesus não é o responsável só por uma galáxia, e sim por outras galáxias. Mas vamos deixar isso aí, porque é só de dizer que é responsável por uma galáxia, eu já levo cacetada. Porque muitos diminuem Jesus demais e quer que ele seja responsável só por esse planetinha aqui. Jesus é muito mais grande do que as pessoas imaginam. Pois bem, nosso Senhor Jesus Cristo, ele desmaterializou, ele expandiu, ele irradiou e irradia dentro do onisciente, do onipotente e do onipresente. Só que limitado. Você entendeu, né? Limitado. Porque o onisciente, onipresente e onipotente a gente considera Deus, né? Esse é o ilimitado. Mas você entende, você é uma pessoa inteligente, você está entendendo o que nós estamos querendo dizer. Que todos os seres que evoluem, eles se desmaterializam, eles expandem, né? Eles irradiam, eles são detentores desses atributos onisciente, onipresente, onipotente, só que limitado, porque ilimitado só Deus. Porque você acha que Jesus nos abandonou há 2000 anos atrás? De forma alguma, gente. Jesus se encontra presente no nosso eu, da mesma forma como Deus encontra presente no nosso eu. Jesus está muito mais próximo de nós do que nós dele. Jesus, eu vou usar aquela passagem de Paulo, da mesma forma com Deus. Jesus, nele nós nos movemos, nele nós existimos, em Jesus. Jesus, olha só para você ver, onipresença, presente em todos os lugares, no raio, de acordo com a tua grandeza. Agora Jesus, agora imagina Deus. Então vamos lá. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. O que é perceber?
ou podem perceber. Perceber não é ver. Você concorda comigo? Ver é uma coisa. Perceber é outra coisa. Então, por exemplo, esses seres evoluídos, esses seres puros, né? Seres do nível de Jesus, eles percebem a grandiosidade do Pai de uma forma que nós levaremos milhões de anos-luz para conquistar essa condição. Perceber, então, eles conseguem perceber a grandeza do Pai em tudo, conforme os fluidos, conforme as energias, conforme todos os elementos auridos dele, rege em perfeita sintonia com o Pai. Então, não vamos nos equivocar que aqui o espírito desmaterializado pode ver Deus. Kardec não está dizendo aqui que o espírito perfeito, puro, desmaterializado o pode ver. Ele está dizendo o pode sem perceber. Perceber, né? Quando você tem ali conhecimento da grandeza daquele ser. Vamos pensar assim. Quando nós batemos os olhos numa árvore, numa flor, num pássaro, nós não temos a leve impressão de que tudo aquilo ali é efeito de uma causa inteligente? A mesma situação, esses seres nesse nível evolutivo. Só que o nível de percepção deles é de um tamanho que nós não temos capacidade para descrever um número. Então, eles percebem Deus, sim. Como nós percebemos Deus, sim, através da doutrina dos espíritos, aqueles que raciocinam com bom senso. Por exemplo, eu saio fotografando tudo quanto é florzinha que eu vejo. Pássaros, insetos. O que eu estou fotografando ali? Eu estou fotografando o efeito inteligente de uma causa inteligente. Eu estou fotografando obra de Deus. Eu estou fotografando criação de Deus. Mas ao mesmo tempo, eu não estou ali conseguindo fotografar as essências de Deus, as energias, os fluidos, os elementos de Deus. Mas é ali o efeito inteligente de uma causa inteligente. Então eu já consigo amar o efeito inteligente de uma causa inteligente. E esses espíritos
que depois de desmaterializado e depois de expandido, depois na irradiação, depois na condição de onisciente, onipresente, onipotente, mais limitado, que conseguem perceber. Aí agora que vem o X da questão. Eu não consigo fotografar o efeito inteligente de uma causa inteligente? Esses seres já conseguem perceber a causa inteligente. Eles percebem a fonte, mas não significa que, percebendo a fonte, eles estão vendo Deus. Não, eles estão vendo a causa que dá efeito a tudo. Porque Deus ainda encontra bem distante daquela causa que gera aquele efeito. Ai, Luiz, eu não consigo entender isso. Mas é tão simples. Oxi. Então, ó. Então, olha só para você ver. O mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. O Kardec continua. Pelo fato de não o verem. Olha só. Não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele do que os outros. Então, por exemplo, vamos pensar assim. Você acha que... Não vamos nos colocar nessa situação, não, mas vamos pensar assim. Você acha que aqueles seres que se encontram nas regiões umbralinas, nesse exato momento, sofrendo, você acha que eles estão assim, abandonados, desprovidos da bondade de Deus? Não. Por que que não? Porque Deus é a onipresença. Ele está presente em todos os lugares. Sabe aqueles seres que se encontram lá nas regiões umbralinas? Eles encontram-se do mesmo modo que todos nós no corpo de Deus. Eles também são células no corpo de Deus, da mesma forma que nós somos. Eles também movem, eles também agitam, eles também se movimentam, eles também vivem, né? Em Deus. Tudo é Deus. Como nós já explicamos isso, né? Vamos pensar assim, nós somos peixe. Deus, o oceano. Dentro desse oceano. Então, uma vez dentro do oceano, nós desfrutamos de todos os elementos que há no oceano e vice-versa. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino do mesmo modo que nós o estamos na luz. Tá vendo só? Todo mundo encontra-se mergulhado no fluido divino. É isso que nós estamos querendo dizer. Todo mundo. Então, não é pelo fato aqui de Kardec dizer que os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Perceber não é ver. Perceber. Por exemplo, você vai no Museu do Louvre, em França, e você entra no Museu do Louvre. E logo de cara você já depara com a Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci. Então,
você percebe a grandeza da Mona Lisa. Você percebe, nossa, você fica até de boca aberta. Você percebe, olha só para você ver o que vó fez agora, ó. Você percebe aquela obra-prima de Mona Lisa. Você fica de boca aberta, você fala, gente, mas que preciosidade, que maravilha. Você vira, você depara com um Caravaggio. Meu Deus do céu! Você vira para a esquerda, você depara com Rembrandt. Que isso? E você fica deslumbrado. Você olha assim, um Renoir, um Michelangelo, quadros. Você entendeu? Você consegue perceber ali no Museu do Louvre todas as obras desses artistas. Só que você ali não vê os artistas. É isso aí. Agora, por que que você consegue se deslumbrar com todas aquelas obras? Porque você evoluiu até aquele ponto, ao ponto de conseguir apreciar aquilo ali com tanto amor, com tanto carinho. Você consegue se compenetrar aquelas tintas, aqueles traços, aquelas nuances, aquela miscigenação de cores. Você consegue entrar no pensamento do artista. Só que o artista não está ali. Quem pintou o quadro está ali. É Deus. É assim que as coisas funcionam. Outra coisa. Se você leva uma pessoa assim, com todo respeito, ao Museu do Louvre. Eu falo porque eu fui uma vez no MASP, em São Paulo, e também fui na Pinacoteca, em São Paulo, trabalhando lá, morando lá. Então, tive a oportunidade muitas vezes de ir ao MASP, à Pinacoteca, né, em São Paulo. E eu ia acompanhado com um amigo meu. E lá dentro eu ficava de mão no queixo, assim, pro queixo não cair, sabe? Eu ficava segurando ele pra cima, assim. Ficava de boca aberta. Tinha hora que ele falava pra mim, se Luiz, fecha a boca. Não sei onde você vê beleza nessas coisas horrorosas. Olha que espírito pobre dele. Dele, né? E meu também, né? Por ignorar ele. Porque vó já disse. Todo mundo encontra no nível de evolução. Não adianta. É o nível evolutivo dele. E um dia eu deparei lá no MASP com um sarcófago de um faraó egípcio. Nossa, aquilo ali foi para mim uma maravilha. Eu pus a mão naquele sarcófago. Eu pedi para esse amigo meu tirar foto comigo nesse sarcófago. Eu faltei deitar dentro desse sarcófago. E esse amigo meu, eu gostava dele porque ele era verdadeiro. Ele falava para mim assim, ô tarde desperdiçada essa, hein? Jesus amado. Quanta pobreza de espírito numa pessoa. Gostar desses quadros horrorosos. Na época, tive a oportunidade de assistir lá, de ver muitas exposições de Rembrandt, né, de Caravaggio, de Renoir, né, e de muitos outros. Algumas pinturas abstratas, que não é o meu forte, mas a gente admira os pintores lá da época do renascentismo, né?
Mas esse amigo, eu de queixo caído, esse amigo meu de queixo caído, de ver o meu queixo caído por aquelas obras horrorosas. Mas para mim, coisas lindas, coisas de outra dimensão. Aí eu perguntava para ele assim depois, no outros dias, mas você não sente assim nada por aquelas obras? Sinto vontade de entrar dentro de uma exposição dessa, jogar gasolina e meter fogo. Pior, nem fala isso, que te prende. E eu vou ser o primeiro a te denunciar, porque eu amo tanto obras de arte. Então é assim. Você se desmaterializa, você se purifica a tal ponto, você evolui a tal ponto, que você percebe Deus na tua criação, Deus na tua natureza, Deus nas tuas leis. Você percebe, mas você não vê Deus. Você não vê o artista. Você conseguiu entender agora por essa? Você vê a tela, mas você não vê Caravaggio. Você não vê Rembrandt. Você não vê Michelangelo. Tá vendo só? Vamos para o próximo vídeo.